Em maio de 2016, a Vert chegou ao mercado como uma fintech, com a intenção de ser uma boutique do mercado de capitais. Bom, o tempo passou e hoje contamos com mais de 170 colaboradores. A ideia de boutique ficou para trás e agora o nosso foco é seguir avançando, com criatividade, seriedade e cuidado. Afinal, esses são os nossos ideais inegociáveis. Muito prazer, eu sou a Juliana Santiago, apresentadora da Rádio Vert, e em nossa segunda temporada vamos mergulhar naquilo que nos move, a nossa cultura e jeito de ser. Na nossa segunda temporada, revisitamos o que nos trouxe até aqui. Contamos a história da Vert do início como uma boutique até o momento atual e falamos sobre o futuro que queremos construir juntos. Além disso, mergulhamos na nossa cultura e dedicamos episódios inteiros para refletir sobre os nossos valores, porque mais do que palavras, eles guiam as nossas decisões, nossas relações e a forma que entregamos o nosso trabalho. Afinal, acreditamos que uma empresa sem uma cultura forte, sem propósitos claros e valores bem enraizados, se torna vulnerável com o tempo. Por isso, aqui na Vert tudo é feito com intenção. E hoje seguimos com essa conversa, olhando para o nosso jeito de trabalho, afinal, seja híbrido ou remoto, o que nos mantém conectado vai muito além da localização, é a cultura que construímos juntos. A virada em 2020, o início do trabalho remoto. O ano era 2020 e o mundo foi surpreendido por um vírus altamente transmissível. Naquele momento, a Vert contava com cerca de 50 colaboradores. O plano era simples. Trabalharíamos em home office por apenas 15 dias, mas não foi bem assim que aconteceu. Uma força-tarefa foi montada para garantir que todos tivessem o necessário para esse período. Notebooks, cadeiras, estrutura. Além disso, nossa comunicação precisou se adaptar e se tornar 100% online. Se antes bastava apenas ir até a mesa do colega, agora era hora de ligar, mandar mensagem, se conectar de outras formas. E foram cartilhas, treinamentos, rodas de conversa, apoio psicológico e assim passamos pela pandemia juntos. E aquele home office que era no início temporário virou o novo normal e abriu os olhos da Vert para o mundo. Hoje temos pessoas em diferentes estados e até fora do país. E uma vez por ano paramos tudo para trazer o time inteiro à nossa sede, em São Paulo, aonde realizamos o Conexão Vert, um momento de integração, de olhar no olho de quem muitas vezes só vemos pelas telas. Como funciona o modelo híbrido na prática? Hoje na Vert temos posições tanto no regime híbrido quanto no remoto. Para quem não conhece a diferença, aqui vai uma breve explicação. No modelo híbrido, a pessoa trabalha alguns dias presencialmente e no outro de casa. Já o remoto permite que o colaborador trabalhe de qualquer lugar sem a necessidade de estar presente na sede da empresa. Para começar esse bloco, convidamos Natália Diniz, da área de Relação com o Investidor, para contar a sua experiência trabalhando no modelo híbrido. Obrigada, Nath, por ter topado participar. Para começar, eu vou pedir para você se apresentar e compartilhar uma curiosidade sobre você. Bom, eu sou a Natália, eu trabalho aqui no time de RI, Relação com Investidores. E, bom, uma curiosidade, eu tenho um porquinho da Índia e o nome dele é Frodo. Nath, eu amei essa curiosidade, é uma curiosidade super fofa. E a minha próxima pergunta é: qual o impacto do modelo híbrido hoje na sua vida? Você sente alguma diferença hoje no seu dia a dia? Bom, eu não cheguei a trabalhar 100% presencial aqui na Vert, porque quando eu entrei, a Vert já adotava o modelo híbrido. E tem sido uma experiência muito positiva, porque eu consigo focar melhor no trabalho e, ao mesmo tempo, eu consigo manter uma qualidade de vida maior. E isso acontece principalmente pela economia de tempo com transporte, por exemplo. E em São Paulo, especialmente, onde o trânsito é intenso, né? Então esse fator faz bastante diferença. E esse tempo que eu deixo de gastar no deslocamento, por exemplo, eu consigo investir em mim. Então, cuidar de casa, estudar e até mesmo cuidar mais da minha saúde.
Um exemplo muito simples disso é que hoje eu consigo me alimentar melhor preparando minha comida todos os dias, por exemplo. Então, todo dia eu como a minha própria comida e isso acaba ajudando a minha saúde. Nossa, realmente tem esse grande impacto, tanto na vida pessoal quanto na profissional. E eu queria saber como que é para você a sua relação entre as idas ao escritório, né? Vendo que você está nesse modelo híbrido, então você trabalha hoje home office na sua casa, mas você também tem essas interações presencial com os times. Como é isso para você? A minha relação com o escritório presencialmente, né, também é muito boa. Eu gosto de ir presencialmente em determinados dias da semana e participar de eventos, porque eu acredito que esse contato direto com as pessoas também faz muita diferença. E acho que esse é um desafio também do home office, né? Porque essa conexão é muito importante com as pessoas também. E essa convivência, ela acaba fortalecendo, a conexão com o time e criando oportunidades de troca que muitas vezes são fundamentais e muitas vezes só o presencial oferece, né? É por isso que eu considero o modelo híbrido muito bom e o ideal, assim, porque ele me permite equilibrar esses dois aspectos de produtividade e interação com as pessoas. Trabalho remoto e suas possibilidades. Durante a pandemia, muitas pessoas decidiram sair de grandes capitais como São Paulo, e na Verte não foi diferente. Vimos colegas mudando de cidade, de estado e até mesmo de país. Hoje vamos conversar com Júlia Paz, que faz parte da área do Jurídico e Estruturação aqui da Verte e atualmente vive em Portugal. Obrigada por ter topado participar aqui do nosso podcast. Júlia, eu vou pedir para você se apresentar e contar uma curiosidade sua. Oi, Ju, tudo bom? Queria dar um oi aqui para todo mundo que acompanha o nosso podcast também. Começando aqui me apresentar, então, né? Eu sou a Júlia, eu tenho 30 anos, eu sou advogada e trabalho já há 6 anos aqui na Verte, né? Desde a época ali de estagiária, que eu atuava na área do jurídico operacional, até hoje que eu ocupo um cargo de analista pleno aqui na área de jurídico estruturação, né? Teve essa a mudança também de área. Agora, uma pergunta é que você viveu o presencial trabalhando na Verte e passou toda a pandemia morando em São Paulo e agora você está em um outro país fazendo um mestrado. Eu queria saber um pouquinho mais sobre como tem sido essa experiência e sobre essa possibilidade que o regime remoto trouxe para sua vida. Trabalhei, né, por um ano ali no período de presencial, 100% presencial. Felizmente teve ali o período da pandemia, né, que a gente ficou 3 anos ali praticamente enclausurado, né, e nos obrigou a fazer esse trabalho remoto. E hoje já faz 5 anos nesse modelo, 3 de pandemia e mais 2, então, aqui que agora estou em Portugal, né? Então, esse modelo remoto que mudou totalmente a minha vida, né? Transformou também as horas de deslocamento, que a gente sabe que São Paulo são terríveis. Transformou, então, agora em saúde e bem-estar mesmo, né? Eu consegui dormir mais, né? 8 horas por noite, o recomendado, mas que a gente nunca consegue atingir. Transformou também em horas de bem-estar, de saúde, né? Consigo fazer minha própria comida, consigo realizar agora os exercícios físicos. Voltei a estudar, então são horas muito preciosas para a gente, que nos possibilitou atingir, né, certos patamares de vida pessoal, mas acredito que também na própria vida profissional, né, que um exemplo é eu estar agora estudando aqui o mestrado, né, em Lisboa, também em Direito do Mercado, que foi um sonho possível só por conta desse modelo remoto de trabalho. Então, hoje, eu também consigo estar em outros lugares, conhecer novas culturas, voltar a estudar e também crescer profissionalmente, também que ajuda muito a própria empresa, né, a entender as culturas financeiras aí de outros países. É um projeto muito legal, inclusive de dissertação que eu tenho aqui. E também eu sinto muito que a gente eu consigo concentrar muito mais em casa, sabe? Também percebi que eu tenho muito mais contato com o time hoje, né? Que a gente tem reuniões semanais ali, tudo agendado, a gente consegue se encontrar virtualmente, né? E acredito que hoje, por todo mundo ter esse tempo mais livre e também de poder, né, se concentrar em si, tá todo mundo
muito alinhado, sabe? Muito bem-estar. Então eu sinto muito isso do time todo. Obrigada, Júlia, por compartilhar um pouco dessa história conosco. Agora nós vamos voltar para o outro lado do oceano, ou quase isso, e falar com Liliane Oliveira, que vive em Caruaru, Pernambuco. Ela trabalha na área de gestão SEC financeiro desde 2021. Lili, antes de tudo, eu vou pedir para você se apresentar e compartilhar uma curiosidade sua. Oi, gente, eu sou Lili, eu trabalho na área de gestão SEC financeiro desde 2021. Eu moro em Caruaru, Pernambuco, mas na verdade eu sou de uma cidade do interior, bem pequenininha, com tipo 15 mil habitantes. Então, uma curiosidade minha, eu sou formada em técnica em edificações. Na teoria era para eu ter feito edificações e depois fazer engenharia civil, mas eu vi que não era o que eu queria e acabei me formando em economia. Eu amo esse momento de saber a curiosidade das pessoas. Mas, bom, a minha primeira pergunta é para entender qual o impacto que o trabalho remoto ele teve na sua vida e se teve algum impacto. Então, como eu disse, eu sou do interior do Pernambuco, né? Então, tem seu lado maravilhoso, tem uma qualidade de vida aqui muito boa, mas quando a gente dá uma olhada para o mercado financeiro, é muito limitado aqui, principalmente quando a gente fala de securitização, né? Então, trabalhar remoto me deu a oportunidade de conhecer a Verte, de ampliar meus conhecimentos, de trabalhar em um mercado que é muito pouco conhecido aqui, de conhecer novas pessoas com novas culturas, com experiências diferentes das minhas. Então, assim, se eu tivesse no presencial, isso não aconteceria. Então, eu sempre digo que o trabalho remoto foi um divisor de águas na minha carreira e eu sou muito grata. Nossa, muito bom, né? Todas essas oportunidades que o trabalho remoto gera. E aproveitando, você participou das 2 últimas edições do Conexão Verte. Eu queria saber um pouco como é que foi vivenciar esse momento de encontrar as pessoas fora das telas do computador em um evento tão importante para a nossa cultura de forma presencial. Eu amo a Conexão V. Ela é maravilhosa, assim. E da primeira vez que eu fui, eu lembro que eu fiquei muito encantada, assim, de conhecer todo mundo, de sair um pouquinho da tela, de sair do computador e conversar com as pessoas. Eu lembro que eu conversava com pessoas de outras áreas, mas a conexão me deu a oportunidade de conhecer mais pessoas, entendeu? Pessoas que talvez no dia a dia do trabalho eu não tenha tanto esse contato, mas que no presencial me deu a oportunidade de falar com muita gente. Então, e falando assim do meu time, eu senti que o vínculo se fortaleceu depois do encontro presencial. Eu acho que o vínculo fica mais forte, de verdade. Então, dividir essa energia com as pessoas é maravilhoso. Espero que continue assim, porque eu realmente acho que o Conexão fortalece vínculos. Nesse episódio, vimos que o jeito Verte de trabalhar não é sobre estar no mesmo lugar, mas sim sobre estar na mesma sintonia. Seja trabalhando de casa, na nossa sede, em outro estado ou até em outro país, seguimos juntos, conectados e intencionais. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam ao longo da nossa 2ª temporada. Até a próxima!